Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Vamos objetar ao pastor adventista, pastor Tiago, que fala sobre calvinismo, predestinação, teologia reformada de um modo geral, e fala bobagens, uma atrás da outra. Mas ele lá na frente vai cometer um sincericídio, além de dizer uma coisa ridícula, patética, uma coisa que eu não conheço. Dentro do cristianismo histórico, dentro daquelas denominações consideradas históricas e sérias, eu não conheço alguém que tenha proferido uma bobagem tão grande quanto essa que nós vamos ouvir da sua boca daqui a pouquinho, ok? Vamos escutar com atenção, porque eu pretendo encerrar as minhas objeções com esse vídeo aqui, tá certo? Objeções ao pastor Tiago. Que Jesus morreu por todos. Quem crê assim? Igreja Assembleia de Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia e os metodistas tradicionais, os metodistas wesleyanos. Basicamente esses grupos aqui no Brasil, para você entender. Jesus morreu por todos? Claro que não, já mostramos que não. Porque só crerão os que foram destinados para a vida eterna. E Paulo vai dizer que a fé não é de todos, é só para os que foram destinados para a vida eterna. Quem são esses? Paulo vai dizer em Tito 1:1, a fé é dos eleitos. Então Jesus não morreu por todos. Veja, quando eu afirmo que Jesus não morreu por todos, eu estou dizendo que Jesus não morreu por toda criatura, toda pessoa, todo indivíduo. Agora, ele morreu por indivíduos, por criaturas, por pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. É isso que a Bíblia afirma. No vídeo passado, eu mostrei alguns textos que deixam claríssima esta posição bíblica de que Deus fez escolhas. Ele escolheu salvar uns, concedendo o conhecimento do seu evangelho, e escolheu não salvar outros, não concedendo a estes o conhecimento do seu evangelho. E a esses que ele escolheu não salvar, esses estão com o coração endurecido, jamais desejarão serem salvos. Jamais. Não tem esse negócio de salvar na marra. Isso é coisa desse pastor aqui que não sabe o que está falando acerca de calvinismo. Então Jesus não morreu por todos. Então, Deus ele envia a sua graça. Para quê? Para te levar ao arrependimento. Deus envia a graça. Para quê? Para perdoar você. Deus envia a graça. Para quê? Para regenerar o seu coração, a sua mente, para habilitar você a obedecer. Deus faz quase tudo. Deus faz quase tudo. Não, pastor, Deus não faz quase tudo. No que diz respeito à justificação, Deus faz absolutamente tudo. Mais uma vez eu sou obrigado a dizer que o pastor Tiago, a quem carinhosamente eu me refiro como Tiaguinho, menino bom. No que diz respeito à justificação pela fé, Deus faz tudo. E você, Tiaguinho, nunca entendeu, nunca conseguiu separar, né, as três fases da justificação, né? As três fases da justiça. Justiça aplicada, justiça comunicada, né, e a justiça glorificada. A justificação se dá única e exclusivamente pela fé, Tiaguinho. Não adianta você tergiversar e não adianta você confundir justificação com santificação. Você tem que separar uma coisa da outra. Agora, uma coisa que você nunca entendeu é que santificação não é causa. Santificação não é causa de salvação. Santificação é efeito da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé
Tiaguinho. E fé é dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Você não entendeu isso não, Tiago? Ou essa parte que eu estou mencionando aqui da Bíblia está borrada na sua Bíblia? Aí eu sou obrigado a ler para você outro texto que você desconsidera, que talvez esteja muito borrado na sua Bíblia. É o texto de Romanos 8, versículos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Tiago, não de toda criatura da face da terra. Todas as coisas não cooperam para o bem de todas as criaturas da terra, Tiago, somente dos que amam a Deus. Quem são esses que amam a Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus chama segundo o seu propósito, não é segundo livre-arbítrio, não é segundo escolha humana, decisão humana, porque até quem poderia decidir e escolher não escolhe. Está vendo com os olhos tapados, ouvidos tapados, coração endurecido, não quer saber de salvação, Tiago. Você não entendeu isso na sua Bíblia, não, irmão? Você não entendeu isso, não? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus predestina esses que Ele pré-conheceu, conheceu de antemão, Ele predestina. Não é porque Ele previu que eles seriam santos, não. Não é porque Ele previu que eles se conformariam a uma imagem de Jesus, não, Tiaguinho. É para que eles se conformassem, Deus predestinou para que eles se conformassem à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou para isso. Mas antes de predestinar, o que ele fez? Ele nos conheceu de antemão. Ou você não acredita na onisciência de Deus, Tiaguinho? Hein? A Bíblia está falando que Deus conheceu uma turma aqui, um pessoal aqui, de antemão. E aos que predestinou, presta atenção nisso aqui, Tiaguinho. E aos que predestinou, primeiro ele pré-conheceu, depois ele predestinou. E aos que predestinou, que é coisa que parece que não tem na sua Bíblia, né? Porque você disse que no sistema adventista não tem predestinação. Na Bíblia tem, eu estou mostrando para você que tem. E aos que predestinou, a esses também chamou. Veja, aos que ele pré-conheceu, ele predestinou. Esses a quem ele predestinou, ele chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Veja, esses. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você não entendeu isso aqui não, Tiaguinho? Você está vendo os cinco estágios, as 5 fases da salvação sendo demonstradas aqui? Onde é que a santificação aparece aqui? A expressão santificação não aparece, mas ela está embutida naquilo que eu acabei de ler aqui no verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O que significa se conformar à imagem de Jesus, senão santificação? Mas Deus nos predestina para ela, depois de ter nos pré-conhecido e ter predestinado, chamado, justificado e glorificado. São ações de Deus sobre quem? Sobre essa turma aqui, ó, que ele pré-conheceu de antemão. No sistema adventista, a gente sabe que não existe isso. Você mesmo afirmou. Mas na Bíblia, nós estamos mostrando, existe, né, Tiaguinho? Que interessante isso, né? Na Bíblia, existe. Continuamos a ouvi-lo. Fala assim, eu não vou levar ninguém à força para o céu. Ele está falando em nome de Deus, eu não vou levar ninguém à força para o céu. Nós já tratamos disso, né? Nós já tratamos disso aqui. Tiaguinho é tão patético, pastor Tiago é tão ridículo.
que ele nunca entendeu que um dos trabalhos do Espírito Santo é o convencimento, é a persuasão. Aqui, ó, trabalhar com a inteligência. É triunfar sobre a má vontade humana. E como é que ele faz isso? Na marra? A força? Deixa de ser patético, Tiago. Deixa de ficar inventando mentiras acerca do calvinismo. Deixa de falar sobre o que você não sabe. Você é um ignorantão. Patético. Patético, ridículo. Deus não vai levar ninguém à força. É pelo convencimento, é pela persuasão. Não por força ou violência. Ou pelo poder. Pela coerção. Não, não é por aí não. É pelo Espírito de Deus que convence e persuade, Tiago. Tá? Nós nunca ensinamos que Deus vai levar pessoas para o céu na marra. Deixa de ser mentiroso. Dá para resistir à graça. Dá para resistir à graça? Quem é que resiste à graça? Nós estamos mostrando aqui quem que resiste à graça. Aqueles que estão descritos ali, ó. Mateus capítulo 13. Estavam com o coração endurecido. Taparam os ouvidos para não ouvir e os olhos para não ver e entender com o coração. São esses que resistem. São esses que resistem, Tiago. Esses que não foram eleitos, eles resistem. Sabe por quê? Não é porque eles possuem livre-arbítrio, não, Tiago. É porque eles estão presos à vontade do diabo. Eu vou mostrar para vocês isso aqui de novo. Só um versículo apenas. Porque a gente está sendo pontual nesse último vídeo aqui. De novo, eu sou obrigado a mostrar para você por que eles resistem. Não é por causa de livre-arbítrio, não, Tiaguinho. Aprenda uma coisa, menino. Olha aqui, João 8,44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Esses resistem à graça porque pertencem ao diabo e querem, olha o querer, satisfazer os desejos do diabo. Jesus em João 5,40 diz, não quereis vir a mim para teres vida. São esses que resistem à graça. Isso é sinal de livre-arbítrio? É indicação, é evidência de livre-arbítrio? Não, ô Tiaguinho. É sinal de escravidão ao diabo, ao pecado. Entenda isso de uma vez por todas, menino. Volta para os bancos do seminário, vai estudar de modo sério, livre e desimpedido, que é evangelho. A pessoa que escolhe no final das contas. É a pessoa que escolhe no final das contas, né? Você continua com essa bobagem aí, né? Olha, sabe quando é que nós passamos a fazer escolhas? Quando nós somos regenerados. O Espírito Santo nos convence, nos persuade, concede-nos o dom do arrependimento, da fé, através do qual a gente reconhece que é pecador e confessa os nossos pecados, reconhecendo que Jesus é primeiro o nosso Salvador, depois o nosso Senhor. Então, a partir daí eu já sou nova criatura, já fui justificado, por obra do Espírito, fui justificado, quando eu criei em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Então, a partir daí, depois da justificação, é que eu começo a fazer escolhas, não para me salvar, mas para me santificar. É aí que eu faço escolhas, é aí que eu tomo decisões. E o Espírito Santo me auxilia para isso, porque eu ainda estou habitando num corpo morto pelo pecado, cuja natureza carnal está aqui, ó, dentro, vivinha da Silva. É por isso que há um embate, Tiaguinho, guerra entre espírito e carne. Entenda isso de uma vez, menino. A graça e quero mudar de vida. Senhor Jesus, vamos lá, eu quero mudar de vida. E ele se esforça, porque no arminianismo, Assembleia de Deus, metodismo, adventismo, existe o esforço. Jesus falou, porque estreita a porta e estreito o caminho. E os que se esforçam entram pela porta estreita. É como se nós, reformados ou calvinistas, nunca propuséssemos para os nossos irmãos queridos que a vida cristã é difícil, né? Qual foi o mestre calvinista, o teólogo reformado, que disse que a vida cristã é fácil, hein, Tiaguinho? Deixa de ser patético. Qual foi o pastor calvinista de quem você ouviu falar, Tiaguinho, que diz que na vida cristã não deve haver esforço algum, não deve haver luta, não deve haver guerra? Qual foi o pastor calvinista que disse que a vida cristã é um mar de rosas?
De onde você ouviu essa bobagem? Hein? De onde você ouviu essa bobagem? E mesmo o Espírito Santo atuando em nós, operando em nós, concedendo-nos o arrependimento, a fé, para crermos em Jesus, nós não somos bonecos nas mãos de Deus. Se fôssemos, Deus nos salvaria na marra, não precisaria de convencimento. Afinal de contas, eu preciso convencer um boneco para fazer a minha vontade? Não, é só manuseá-lo de conformidade com a minha vontade e ele vai fazer aquilo que eu quero. É um bonequinho. Mas a maior prova de que nós não somos bonequinhos nas mãos de Deus é que o Espírito precisa nos convencer, nos persuadir. E tem que haver esforço, sim, não porque eu quis, carnalmente falando, eu não desejei nada em relacionado a Deus. Foi o Espírito Santo que chegou e que me convenceu, me persuadiu. E através desta operação poderosa do Espírito Santo, eu vou agindo de conformidade com a vontade de Deus. E tem que haver esforço, sim. Mas veja, Deus não me justifica por causa do meu esforço. O meu esforço é para me santificar. O meu esforço é para permanecer no caminho. Vida cristã não é fácil. A gente é perseguido todo santo dia nesse mundo. Da boca de quem? Da boca de qual calvinista você disse que a vida cristã... Você ouviu que a vida cristã é fácil? Hein, Tiago? Deixa de ser mentiroso. Deixa de ser patético, menino. Necessário esforço. Estou repetindo aqui, Mateus, capítulo 7. Depois você confira lá. Então, quando você crê em Jesus, já é uma obra. É escolha sua. Então, existiu uma obra aqui. Qual obra? A obra de crer. Quando você crê em Jesus, já é uma obra de crer. Tiaguinho, para você crer, o crer é nosso. Paulo, em Romanos 10, versículo 10, ele deixa claro que o crer, ele se processa em nós. Somos nós que cremos realmente. Mas para que nós pudéssemos crer, antes foi necessário o Espírito Santo nos conceder o dom da fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por que nem todos que ouvem a palavra de Deus creem em Jesus Cristo? Porque nem todos são eleitos. A fé não é de todos. A fé é dos eleitos. 2 Tessalonicenses 3:2, Tito 1:1, Atos 13:48. Então, para que eu possa crer, e crer é uma ação minha, antes eu tive que receber o quê? Fé. Fé. Então, se você diz que o crer é uma obra, ela só passou a existir, o crer, o meu crer em Jesus só passou a existir depois que o Espírito Santo operou em mim o quê? A regeneração, concedendo-me o dom da fé, através do qual eu sou justificado. Acabou. Quando eu tenho fé em Jesus Cristo, Deus me justifica, Tiaguinho. Acabou. Acabou. Deus me justifica. Deus me justifica. A partir daí começa um processo de santificação. E eu creio. Então, isso que você diz que é obra, isso não pode ser considerado como mérito humano, porque senão o próprio Paulo estaria se contradizendo, Tiago. Porque olha aqui o que ele diz em Romanos capítulo 4, Tiaguinho. Presta atenção nisso aqui, menino. Se você crê que a Bíblia não é um livro contraditório, se você crê que o apóstolo Paulo falou pelo Espírito Santo e como tal não pode se contradizer, então atente-se para isso aqui, ó. Falando sobre Abraão, que não foi justificado por obras, ele vai dizer aqui a partir do verso 4, ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Se Deus só me salva porque eu pratiquei uma obra e a obra foi de crer, então eu mereço salvação, porque foi uma obra minha. Mas para quem não trabalha, porém crê
naquele que justifica o ímpio. Perceba que os conceitos de trabalho e fé aqui são antagônicos. Trabalho e fé são antagônicos. Significa que para o apóstolo Paulo, o crer não é um trabalho, não é uma obra, Tiago. O crer em Jesus não é uma obra humana, menino. Ele se processa em nós, mas antes de se processar em nós, foi necessário receber o dom da fé. Isto vem de Deus, não vem de nós, não de obras, para que ninguém se glorie. Você não entendeu isso não, Tiago? Pelo jeito não, né? Você é um ignorantão. E nós sabemos que é uma escolha. Você decidiu, eu quero crer em Jesus. Você decidiu, eu quero crer em Jesus. O cidadão carnal, morto para Deus, inimigo de Deus, que não está sujeito à lei de Deus, que não pode agradar a Deus, está num estado de carne, a carne para nada aproveita, ele ouve com os ouvidos tapados, vê com os olhos vendados, e o coração está endurecido. Como que ele pode querer alguma coisa, Tiaguinho? Você nunca entendeu isso, né? Está morto para Deus, é filho da ira, vontade presa ao diabo, enlaçada pelo diabo. Como é que esse cidadão, se o valente não for lá e tirar ele das mãos do diabo, como é que ele vai crer, Tiago? Hein? Deixa de ser ignorante, moço. Lá no calvinismo, você não tem capacidade nem de fazer isso. Então... Aí ele fala com a cara cínica aqui, vocês que não estão vendo o vídeo. Lá no calvinismo, vocês não têm capacidade nem para fazer isso, de crer, né? E é verdade mesmo. Eu só fui capacitado a crer porque Deus me deu o dom da fé antes. Senão eu não tinha condição de crer. Deixa de ser burro, menino. Deixa de ser ignorante. No sistema adventista eu sei que uma série de coisas vocês não aceitam porque o sistema teológico adventista está acima da palavra de Deus. É por isso que você fala com esse cinismo de calvinismo. Sobre o que você não sabe, né, seu cínico? Você creu porque Deus meio que te deu um empurrão. Vai lá, crê. Você foi predestinado. A graça é irresistível. Deus te deu um empurrão. Vai lá, crê. Você foi predestinado. A graça. Olha como ele trata essas questões. Olha da forma como ele trata. Veja que ele não abriu a Bíblia em nenhum momento. Em nenhum momento esse camarada abriu a Bíblia. É óbvio, ele sabe que se ele abrir a Bíblia, ele vai ler aqueles textozinhos. Aqueles textozinhos já estão amarelados. De tanta gente comentar sobre eles, né? De tanta gente corrigir a interpretação que os arminianos e adventistas promovem sobre eles. É por isso que ele não lê, ele já sabe que a gente vai massacrá-lo, né? Ele já sabe que quando ele lê esses textos aí, para promover o que eles pensam ser a verdade, eles estão colocando Bíblia contra a Bíblia, é isso que eles sabem fazer. Colocando Paulo contra Jesus, Jesus contra Paulo, Paulo contra Pedro, Pedro contra Paulo, Paulo contra Moisés, Moisés contra Paulo, Paulo contra Ezequiel, Ezequiel contra Paulo. É isso o que a teologia adventista e arminiana sabe fazer. Por isso que eles falam, não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada para ser justificado, imbecil. Não tem que fazer nada para ser justificado, porque tudo que é feito por Deus em você, por você e em você. Agora, santificação... Na santificação, eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que me esforçar, eu tenho que travar uma batalha comigo mesmo, com o mundo aí fora. Mas não, tu tem que fazer. Primeira coisa, tem que crer, tem que confessar os pecados. E aí você é salvo provisoriamente. Olha a bobagem. Eu nunca ouvi essa bobagem, eu confesso a vocês aqui. Eu faço questão de repetir isso aqui, ó. Vamos lá. Olha, escute isso aqui. Você recebe uma decisão liminar. Decisão liminar, vamos lá. Você é salvo provisoriamente. Beijo. Olha a bobagem, olha a patetice. Escutem isso. Salvo provisoriamente. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem o que ele está querendo dizer, olha. É irresistível. Aí você crê. Por isso que eles falam, não tem que fazer nada. Mas não, que tem que fazer. Primeira coisa, tem que crer, tem que confessar os pecados. E aí você é salvo provisoriamente. Você é salvo provisoriamente. Ele ainda utiliza um termo jurídico aqui, né? Olha. Você recebe uma decisão liminar. Você recebe uma decisão liminar. Você é salvo provisoriamente, irmão.
Você está vendo o que esse homem disse? Esse pastor aqui disse que você é salvo provisoriamente. Adventista, põe uma coisa na sua cabeça, depois você fica acusando a gente que a gente está falando mentira, né? Você fica nos acusando aqui. Mas olha isso aqui. Quando foi que você ouviu isso da boca de um pastor verdadeiro, um ministro do evangelho de verdade, que sabe o que é graça, que sabe o que é evangelho? Você, adventista, saiba que a sua igreja diz que você está salvo provisoriamente. Você recebeu uma liminar de Deus dizendo que, por enquanto, você está salvo. Olha, é uma piada. E aí, essa mesma gente, essa mesma teologia, que defende essa teologia falida, que diz que você está salvo provisoriamente, essa gente vai para o mundo, através do rádio, da televisão, das suas séries de conferência, dos estudos bíblicos, das suas campanhas, né, que não são evangelísticas, são marqueteiras. Eles vão dizer para o mundo vir para a igreja adventista para serem salvos provisoriamente, receberem uma salvação provisória. Receber uma salvação liminar. Não, vocês estão de brincadeira. Como é que vocês podem considerar essa teologia como teologia séria, bíblica de verdade? Como? Como? Salvação provisória? Isto é ridículo. Isto é patético. Esse cara é patético. Sou obrigado a dizer isso dele. Eu não estou falando que ele está perdido, não, porque Deus é tão gracioso e misericordioso, e ele zomba da graça de Deus nesse vídeo aqui, né? Ele fala com cinismo, porque não conhece evangelho, né? Mas Deus é tão bondoso e misericordioso que pode salvá-lo. Não de modo provisório. Deus, quando salva, salva de verdade. Deus salva de verdade. Vou mostrar alguns textos aqui. Além desse de Romanos que eu já mostrei para vocês aqui, que diz que aqueles a quem Deus pré-conheceu, Ele predestinou. Esses a quem Ele predestinou, Ele chamou. Esses a quem Ele chamou, Ele justificou. E esses a quem Ele justificou, Ele glorificou. Presta atenção nisso. Se você foi justificado, você já foi aos olhos do Santo Deus glorificado. Agora, na consumação de tudo, quando Jesus voltar, é que nós seremos realmente glorificados quando Jesus transformar o nosso corpo. Ele já nos glorificou aqui. Já somos justificados e, portanto, glorificados. Somos justos diante de Deus. Pertencemos à sua família. Somos filhos e filhas de Deus. Já somos. Não há nenhuma possibilidade de Deus nos renegar, porque foi graças ao seu amor, bondade e misericórdia que Ele nos salvou. Salvação pertence a Ele, é negócio dEle. Não foi por minha causa que Ele me salvou. Ele me salvou apesar de mim. Ele quis me salvar. E olha aqui, João 5, 24, diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Veja, é vida eterna. Não é vida provisória, Tiaguinho, ignorante, cínico, soberbo, arrogante, que franze a testa aqui quando fala de calvinismo. Vocês sabem que isso é um sinal de mentiroso, né? Um sinal de que quem está falando está mentindo e não sabe o que está falando. Quando ele frange a testa assim, né? Isso é uma das evidências de que o que a pessoa está falando é uma mentira ou ele não tem certeza do que ele está falando. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, Tiaguinho. Não é vida provisória, não. Não entra em juízo. Acabou. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse texto também deve estar borrado na sua Bíblia, né? Passou da morte para a vida. Acabou. Acabou. É filho de Deus. É filho de Deus. Já começou a viver vida eterna aqui. Ainda que ele morra daqui a pouquinho, mas será ressuscitado no último dia. Pronto. Passou da morte para a vida.
E aí, é você que vai dizer que não, essa vida aqui é provisória, não é vida eterna? É vida provisória. Onde é que está isso na Bíblia, Tiaguinho? Fala para mim. Onde na Bíblia diz que a salvação é provisória? Que você recebeu uma salvação liminar, uma liminar de Deus dizendo que você está salvo por enquanto. Hein? Onde é que você viu isso na Bíblia? Na sua Bíblia? Então a sua Bíblia é diferente da nossa. Outro texto que eu gostaria de ler. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5 diz assim, a partir do verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Não é vida provisória, não. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É vida eterna, Tiago. Não é vida provisória, meu filho. Volta correndo para os bancos de um seminário que não seja mentiroso, como o seminário adventista é, em termos de evangelho. Vá aprender teologia de verdade num seminário que não minta, que fale a verdade acerca de evangelho. Porque o seminário que você fez não fala a verdade sobre evangelho. E por último eu quero ler para você, que diz que a salvação é provisória, né? Eu vou ficar por aqui apenas, eu vou terminar as minhas objeções aqui, porque o que você vai dizer lá na frente, inclusive dizendo que Calvino e Lutero, eles primaram pela santificação, né? Você se contradiz então ao dizer que para calvinista não tem que fazer nada, a vida é fácil, não exige esforço, né? Você se contradiz. Então, como eu já te objetei nesses pontos aí, por isso que eu vou ficar por aqui, mas eu vou ficar por aqui lendo para você um trecho de Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, só para você ter certeza de que a vida que Deus nos concedeu pelo fato de crermos em Jesus Cristo por obra do Espírito Santo é eterna, Tiago. Não é vida provisória. Não é provisória. Não é vida liminar. Não é decisão liminar que Deus nos concedeu. Que diremos então à vista destas coisas? Depois de ter dito que aqueles a quem Deus pré-conheceu, Ele predestinou, coisa que não tem no sistema adventista, né? Nem assembleano, nem metodista. A Bíblia deles deve ser diferente da nossa. Aqueles que Deus pré-conheceu, predestinou. Esses que Ele predestinou, Ele chamou. Esses que Ele chamou, Ele justificou. E esses que Ele justificou, Ele já glorificou. É palavra de Deus, Tiago. Isso aqui não é palavra de calvinista, não, tá? Isso aqui é palavra de Deus, de quem não tem coragem de abrir a Bíblia e mostrar. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, Tiago, para que a nossa vida seja provisória? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas de que nós necessitamos para continuarmos no caminho? Ele já nos deu o dom maior, nos deu de graça. Foi de graça. Sabe o que a palavra graça significa aqui no Evangelho? Que eu e você não podemos pagar. Não existe obra que eu possa fazer para merecer graça de Deus. É de graça, meu filho. É graça gratuita. Põe isso na sua cabecinha, essa cabeça oca, nesse cérebro de feijão que você tem. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eleitos, Tiago. Eleitos, escolhidos. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se Jesus está no céu intercedendo por mim e por você agora, Tiago, como é que a nossa vida pode ser provisória? Menino, como? Quem nos separará do amor de Cristo, Tiago? Já que a vida que você diz que Deus nos concede é provisória, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para matadouro. A vida cristã é uma guerra, é uma batalha. Nós ensinamos isso. Não é essa chacota que você expressou nesse videozinho vagabundo seu, não. 37 em diante. Em todas estas coisas, porém. Quais coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, viu, Tiaguinho? Nem do porvir, nem as coisas do amanhã, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Salvação é provisória? É, Tiago? A vida que Deus nos concedeu é provisória? É? Só se for para você, menino. Então vocês adventistas querem pregar o evangelho de vocês para o mundo, para tirar as pessoas de lá onde elas estão, para levá-las para essa vida provisória. É? Você está de brincadeira, né, Tiago? É por isso que essa teologia adventista do sétimo dia, não merece respeito. É por isso que eu chamo essa teologia de teologia corrupta, de teologia mentirosa, antibíblica, antigraça, anti-evangélica, anticristo. Essa é a teologia da igreja adventista. Quando trata de falar de evangelho. Mentirosa, antibíblica, antigraça, anticristo. A salvação que Deus nos concedeu, a vida que Deus nos concedeu é eterna. Paulo a Timóteo já vai dizer isso. Nós hoje vivemos na imortalidade. Ainda que a gente morra daqui a pouquinho, ainda que eu morra daqui a pouquinho, eu já vivo na imortalidade. Eu já vivo vida eterna. Porque eu serei ressuscitado se eu morrer daqui a pouquinho, no último dia. Entendeu isso, Tiaguinho? Você entendeu? Por que você no seu vídeo não abriu a Bíblia nem uma única vez? Porque você sabe que os textos que você se utilizaria para poder falar mal do calvinismo são todos textos batidos e nós estamos objetando esses textos, essas interpretações, não os textos, mas as interpretações equivocadíssimas que vocês dão a eles, né? Colocando Bíblia contra a Bíblia. Isso é que é interessante. Vocês nunca perceberam isso não, irmãos adventistas? Que o que a teologia mais faz, a teologia adventista mais faz, e a arminiana de um modo geral, é o quê? Colocar Bíblia contra a Bíblia. Aí a Bíblia, ela fica em conflito consigo mesma. Pense bem nisso, meus queridos irmãos. Por aqui eu vou encerrando as minhas objeções a esse pastorzinho arrogante, cínico, ignorante, que fala acerca do que não sabe. Repito, Deus pode salvar até ele, porque é de graça, viu, Tiaguinho? É de graça. Não pense você que você, pelo fato de você dizer que pratica obras, que essas obras serão colocadas na sua conta para dizer o seguinte: olha, eu contribuí com a minha salvação. Não de obras para que ninguém se glorie, Tiaguinho. Você nunca aprendeu, né? As implicações disso, né? Para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie, né? Você nunca entendeu o que é graça gratuita. É isso aí. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo e essas objeções até o final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.